E esse bloco do Viver Bem será dedicado aos atletas, aos corredores, triatletas, nadadores, ciclistas que acompanham o nosso programa. E a gente está recebendo hoje o fisioterapeuta Rony Peterson. Montou uma equipe agora, né, Rony? Bom dia, primeiro bom dia. Bom dia. Exatamente para dar esse acompanhamento. Todo mundo falando a mesma língua, todos os profissionais, porque hoje quem é atleta, quem treina, eu digo que mais até os amadores que terminam se machucando e se prejudicando mais quando não tem essa orientação, né, Rony? Fala um pouquinho desse trabalho da Fisio Esporte Saúde. Bom dia, Ju, bom dia, telespectador. Na verdade, a gente vem tentando, né, sanar um problema que eu via já há um tempo atrás para as pessoas que praticam profissionalmente o esporte ou, na teoria, né, amadoramente. Ou seja, as pessoas que treinam mais de 3 vezes por semana, eles já podem ser enquadrados aí como atletas de alto rendimento. E a gente, pensando nisso, né, montamos uma equipe, o que a gente chamou de equipe verdadeiramente interdisciplinar, onde todos os profissionais podem estar conversando a respeito da patologia ou do que a gente investigou naquele atleta, né? Então, a gente hoje montou uma equipe que dispõe de psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, profissional da educação física, fisioterapeutas, tudo com ortopedistas, né, médico do esporte, com o objetivo de que a gente possa, primeiramente, fazer uma avaliação que vai determinar os potenciais, né, desse atleta ou os pontos mais frágeis, para que a gente consiga realmente traçar um programa, seja ele de prevenção ou de reabilitação. Era isso que eu ia falar. A questão da prevenção está cada vez mais em alta, né? Porque você já começa desde uma avaliação mais minuciosa, mais detalhada, você já começa a prevenir. É verdade. Então, tudo parte de uma avaliação. Se você faz uma avaliação bem feita, né, bem elaborada, com a metodologia própria, né, com bases científicas, que é importante hoje, a gente consegue detectar os pontos falhos que a gente vai precisar trabalhar para evitar que a lesão venha acontecer. Né? Por que evitar? Porque nem sempre é possível evitar as lesões, dependendo da carga de trabalho que seja colocada em cima daquele corredor, daquele atleta, né, daquela pessoa praticante de atividades esportivas. Então, esse objetivo que a gente tem é justamente que pegar o maior número de dados possíveis de cada atleta, né, de cada corredor, de cada ciclista, independente do seu esporte, fazer avaliações próprias para aquele esporte, não as avaliações que muitas vezes são trazidas a públicos, aquelas avaliações genéricas, assim como também informações genéricas que são dadas à população. A gente vem justamente trazer aquela coisa personalizada. O que é que verdadeiramente você precisa? Aí sim a gente pode se aproximar de uma prevenção mais eficiente. Rony, quando a gente fala em prevenção, eu vejo muito a questão da fisioterapia, né? Junto com o profissional de educação física. Tem que falar a mesma língua? Esses dois profissionais têm que pensar junto? Porque muitas vezes não é o repouso que vai fazer você ficar bom, é exatamente o movimento, né? Isso. Hoje, no mundo moderno, a gente sabe que a maioria dos problemas são resolvidos com exercícios orientados. Então, o profissional da educação física e o fisioterapeuta têm que estar completamente interligados, falando verdadeiramente a mesma língua com esse objetivo, né? O que é que nosso cliente tem, né? Então, o que é que nosso atleta tem, o que é que ele precisa, o que é que a gente pode fazer por ele. E essa combinação, né, essa associação de terapêutica, né, então de indicações, é que vai realmente trazer para aquela pessoa os benefícios. Um atleta que você falou aí de alto rendimento, mas eu treino 3 vezes, mas não me considero um atleta de alto rendimento. Mas assim, Rony, onde é que entra a fisioterapia nessa questão de prevenção? Porque o treino você tem aquela planilha que você segue, mas a fisioterapia você tem que fazer uma vez por semana. Como é que entra essa atuação? Isso é pessoal, né, individual, de cada atleta, de cada praticante. Porém, o que é que nos dá a base? Né? A gente primeiro investiga como esse corpo se encontra, né? Como é que está essa musculatura, se essa musculatura realmente está pronta para exercer aquela atividade, se as articulações estão bem posicionadas, né? Se a coluna está pronta para segurar aquela carga, quadril, que são os pontos alvos nossos. Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente ataca a coluna, quadril, né, joelho. Então, assim, como é que se encontram essas estruturas? Existe alguma sobrecarga? Então, nos testes específicos que a gente faz associado à biomecânica da prática daquela pessoa, a gente vai detectar realmente se existe sobrecarga naquelas regiões. E um ponto importante que você falou, Juliana, é justamente a individualidade. Então, quando você diz assim, eu pratico 3 vezes por semana, então aí a gente tem a obrigação, já que você não se considera um atleta profissional, você não vive disso, pratica, né, para o bem-estar, para a saúde, como a gente se propõe a fazer,
Então, assim, a gente precisa investigar se não existe a influência do seu dia a dia nessa prática esportiva, que muitas vezes os profissionais traçam as planilhas sem procurar saber como é seu dia a dia, se você passa muito tempo em pé, se você passa muito tempo sentado. Ah, Rony, existe diferença? Existe. Em pé vai sobrecarregar algumas estruturas a mais, vai posicionar algumas estruturas de uma forma. A posição sentada já mexe muito com o quadril, já pode vir a fadigar músculos estabilizadores, né? Porque favorece, às vezes, quando não orientado, que você deixa esses músculos mais relaxados. E são músculos importantes, especificamente aqui para a corrida, né? Então, a gente precisa quantificar esse dia a dia desse praticante. E isso, muitas vezes, não é feito. Então, a gente se preocupa muito com isso, é uma orientação que a gente quer passar para essas pessoas e o nosso grupo ele vem com esse objetivo, é discutir o atlética na prática e na ciência, ou seja, a gente precisa discutir o que é que os maiores estudiosos dizem, o que é que a gente visualiza para a gente conseguir trazer isso para a nossa realidade e a gente consiga trazer isso para a realidade do atleta. O nutricionista também tem papel fundamental nessa questão do rendimento e da prevenção de lesões? Fundamental. Tanto para o início da prática esportiva, é interessante que a gente tenha essa avaliação e que ele coloque, né, para essa pessoa o que é que realmente, como essa pessoa deve se alimentar. E durante essa prática, e se um caso de uma fadiga, não vamos falar de lesão, mas vamos falar de um cansaço dessa musculatura, existe sim indicações maravilhosas aí do nutricionista para que você tenha uma recuperação mais rápida. Então a gente não pode só pensar em recuperação depois que o problema aconteceu, né? Então assim, vamos fazer um recover, que está na moda, né? É isso então, que eu ia falar, está muito na moda. Está muito na moda o recover. Então o que é o recover? É realmente a gente colocar você em condições de praticar no outro dia ou na outra semana atividade sem ter tido lesão ou quando apresenta pequenas lesões. Então, isso é uma coisa que a gente tem discutido muito e o nutricionista entra nesse protocolo, né? A importância do alimento que você vai estar utilizando naquele dia, se vai provocar uma acidez maior, se não vai provocar essa acidez, se realmente você tem a quantidade de carboidrato, de proteína suficiente, né? Se você tem outros treinos associados, como musculação, se realmente, e seu objetivo antes era, por exemplo, perda da massa gorda, né? Se realmente eu não estou entrando na queima de proteínas da massa magra, então tudo isso faz parte do rol aí dos instrumentos e dos recursos utilizados pelo nutricionista. E o que eu achei fantástico também é que tem também o psicólogo, que para quem é fraco da cabeça já tem ajuda também. E é um psicólogo voltado nessa questão do esporte também. Isso, né? A gente tem aí o grande Rafael, que é um estudioso, inclusive tem um grupo de estudo em psicologia do esporte, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele para poder fazer a meia do Rio, né? E a gente vê a importância da psicologia, não só nesse momento motivacional, mas dos medos, dos anseios que você tem de fazer a sua primeira prova, né? De projetar essa prova na sua cabeça. Então, é tudo isso aí que a psicologia vai trabalhar. Então, ela trabalha em cima dos receios, dos medos, o que realmente você acha que pode lhe atrapalhar. Então, assim, ele tem, né, vários recursos, jogos e conversas durante as terapias que vai trazer assim, a gente consegue chegar lá dessa forma e dessa forma a gente consegue ter êxito, né? Até porque a gente vive num mundo hoje meio conturbado e isso mexe com o nosso emocional, né? E o emocional tem uma influência direta na nossa musculatura, né? E como a gente, para correr, no caso dos corredores, ciclistas, nadadores, precisa desses músculos bem relaxados, entre aspas, ou seja, preparados, né? Então, quando você sofre uma tensão exagerada, seja no trabalho, seja do treinador, né? Um ponto importante que a gente coloca, as pessoas não sabem, a forma que o treinador passa as informações para você, ele tem influência no seu rendimento, né? E qual é a forma correta? Normalmente, quem define para você ou para seu treinador a forma correta dele lidar com determinado atleta é o psicólogo, né? Então, ele vê o seu perfil, vê se você é um perfil mais, né, que você aguenta pressão, ou se é aquele perfil que você tem que ser mais light e relaxado, né? Então, em cima desse perfil, ele passa para o seu coach, para o seu treinador, e aí sim ele consegue, né, colocar as informações eficientes, ou seja, você consegue entender dependendo da forma que ele repassa. Eu falei, quero até me retratar aqui, eu falei para quem é fraco da cabeça, mas não é não, porque a cabeça muitas vezes atrapalha, né? A cabeça você manda. está preparado e quando chega na hora da prova, você quebra porque veio alguma informação aí na sua cabeça que você não conseguiu gerenciar direito. É esse ponto que a gente trabalha, né? Que é justamente que os psicólogos trabalham, né? Então, assim, a cabeça gerencia o corpo, né? Então, a parte neurológica é quem comanda. Então, nossos músculos não vivem sem impulsos neurais, né? Então, qualquer bloqueio que a gente venha ter, até do medo, né? de
de uma prova que você não conhece, a sua primeira vez, né, do próprio circuito que você vai participar. Então, se você não tiver isso projetado de uma forma coerente, né, batendo com seus treinos, isso em determinado momento, vamos dizer assim, que dê um tilt, né, dá um branco. E a partir daquele momento, todos os seus treinos terminam indo embora, porque a mente vai passar informações diferentes do que você fez, né? E aí de repente aquele corredor que perdeu o pace e vai buscar o pace na hora que não era para buscar o pace, né? Ou seja, ele começa a entrar num fluxo para onde ele estivesse numa linha reta e ele está subindo uma ladeira, né? Então tudo isso é uma desprogramação feita pelo sistema neurológico, né? Associado aí à fadiga. Então a união desses profissionais é justamente quem vai trazer essa eficiência. Ótimo. Rony, passa os contatos para quem quiser conhecer, né, esse projeto novo, a Físio Esporte Saúde. Isso, a gente está na Avenida Mor Gouveia, né, próximo àquela obra que parece que acabou, ali do túnel que dá acesso a Prudente de Moraes. Né, e o nosso telefone lá é o 2020-5101. Tá certo? 2020-5101 na Físio Esporte Saúde. Né? E tem Instagram também, Físio né? Esporte Saúde, né? @Físio Esporte Saúde, a gente tem lá, está começando a postar algumas coisas bem legais, a gente está começando esse trabalho, né? Embora todos os profissionais já tenham aí uma experiência no mercado. Vocês mas só se uniram, a né? gente se uniu em busca da eficiência, né? Como a gente diz aí na nossa propaganda, a saúde na medida certa. Ótimo, parabéns, sucesso, Rony, volte sempre aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e a gente fica aí à disposição, né, dos nossos telespectadores. Obrigada. Viver Bem de hoje fica por aqui, obrigada por sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band e eu estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico.